Boa noite, pessoal. Vamos retomar então o nosso curso. Como eu antecipei na aula passada, nosso tema agora é o juízo de admissibilidade, o juízo de mérito, especificamente dos recursos. E como conversamos também na última aula, eu já fiz uma introdução do tema, expliquei a diferença entre esses dois juízos, o que, que significa falar que um recurso ele vai passar pela fase da admissibilidade. Já disse também que após ultrapassar essa fase, se ela for positiva, o juízo então passa a ser o de mérito e que existe uma precedência lógica entre o juízo de admissibilidade, que vem sempre antes, e o juízo de mérito, que lhe é posterior. Também discutimos na aula passada as questões de ordem técnica, com a utilização da nomenclatura mais precisa, de forma a evidenciar que quando eu falar em recurso admitido, recurso provido, recurso conhecido, vocês obviamente têm que imaginar esses fenômenos com a tecnicidade necessária. Então, quando falar em conhecer, quando falar em receber recurso, tem que sempre imaginar que nós estamos no plano da admissibilidade. Quando falar em prover ou desprover ou improver o recurso, é porque nós estamos no plano do mérito. E, obviamente, que esses dois juízos, eles são relevantes para a seara recursal, estão presentes em todos os recursos e, de fato, uma questão peculiar é que para algumas modalidades recursais ainda persiste na própria jurisprudência confusão. Até onde nós estamos dentro da admissibilidade, a partir de que momento nós começamos a ingressar no mérito. Então, infelizmente, alguns acórdão, algumas decisões falam de admissibilidade, mas na verdade estão discutindo mérito, e outras falam de mérito, mas na verdade estão ainda no plano da admissibilidade. Como eu disse, nesse momento do curso em que nós estamos introduzindo ainda no início da teoria geral dos recursos, é importante, mais uma vez, o rigor técnico para que a gente consiga, então, ter cada vez mais certeza e firmeza para que o fundamento dessa matéria fique bem estabelecido para todos nós. Bem, então, partindo, né, do que nós conversamos na aula passada, o nosso segundo tópico agora seria, de fato, discutir quem é que tem competência para fazer esse juízo de admissibilidade e, obviamente, também para realizar o juízo de mérito. Também na aula passada nós tivemos o cuidado de chegar, né, nesse ponto e vimos que o juízo de admissibilidade, na verdade, ele é um facilitador do juízo de mérito. Por quê? O juízo de mérito, obviamente, que é quando você vai discutir se aquele recurso tem ou não tem fundamento, você tem um trabalho muito grande, porque imagina um recurso de apelação que procura contestar a sentença, tomando por base tudo aquilo que aconteceu no processo. É claro que você pode rever ali, num recurso, anos de tramitação do feito, então não é uma coisa tão simples você analisar o mérito de um recurso. Então, obviamente, que o judiciário, de forma a otimizar a sua atuação, cria, na verdade, com a admissibilidade, um filtro. E esse filtro, na verdade, vai funcionar como um verdadeiro limitador, dizendo o tribunal que só vai, de fato, perder tempo analisando o conteúdo de uma impugnação quando os requisitos formais mínimos estiverem presentes. Obviamente que com isso
com esse rigor na admissibilidade, eu só vou enfrentar o mérito daqueles recursos que ultrapassaram essa primeira fase, essa fase de filtro, essa fase que, na verdade, é uma peneira, como acontece no concurso público, por exemplo, em que eu tenho uma primeira fase de múltipla escolha e pelo número de candidatos, quem faz a correção é uma máquina, e a segunda fase, que é a fase discursiva, onde você tem as respostas subjetivas, só algumas pessoas, né, só alguns candidatos têm a sua prova discursiva corrigida, porque a prova de múltipla escolha, ela de fato vai funcionar como um filtro de forma a aliviar a carga dos examinadores que terão a obrigação de analisar recurso por recurso, prova por prova, letra por letra, resposta por resposta, na avaliação daquela prova. E então a lógica é essa mesma. Bem, nós vimos na aula passada que, na verdade, a competência recursal que eu digo é de apreciação dos recursos, ela é atribuída a um órgão jurisdicional. Vocês já sabem, né, já têm uma noção básica de que a apelação é um recurso que eu utilizo para atacar uma sentença e essa apelação ela é direcionada para o tribunal. Então, quem é o órgão competente para julgar o recurso de apelação? Vocês, obviamente, vão responder com convicção, com certeza, sem nenhuma dificuldade, que é o tribunal. Bem, julgar o recurso é como se eu fosse uma atribuição inscindível, né? Apreciar o recurso. Mas, como eu acabei de dizer, essa atribuição única de julgar o recurso, ela pode ser desmembrada, ela pode ser compartimentada, e essa compartimentação, essa quebra acontece, mais uma vez eu vou repetir, para otimizar o próprio trabalho do Poder Judiciário, que consiste no julgamento das demandas que lhes são apresentadas. Então, obviamente que a técnica fez com que essa atribuição única de apreciar o recurso fosse desmembrada para o próprio órgão. Ou seja, esse próprio órgão julgador, ele vai passar e vai realizar um primeiro juízo, que é o juízo de admissibilidade, como nós já falamos, e aí, ultrapassado esse primeiro juízo, esse primeiro óbice, eu vou então ingressar no juízo de mérito. Não custa nada repetir. Julgar é uma atribuição só que esse julgar eu estou dividindo. Para não perder tempo analisando o conteúdo de todos os recursos no mérito, eu faço essa separação com o objetivo de otimizar o serviço do Poder Judiciário. Bem, é claro que se eu posso compartimentar o juízo, que é um só, em dois, eu posso também atribuir essa realização de filtro, né, esse papel de filtro, para um outro órgão que não seja o órgão encarregado de apreciar o mérito. Nós falamos isso na aula passada, que é a possibilidade desse juízo de admissibilidade ser bipartido, ele ser bilateral, ou seja, ocorrer em dois momentos e por dois órgãos jurisdicionais diferentes. Falamos que isso acontece quando, interposto o recurso perante o órgão decisor, esse órgão decisor, embora não tenha atribuições para apreciar o mérito, ele pode receber da lei atribuições para realizar a admissibilidade. Essa admissibilidade, obviamente, que não é a admissibilidade definitiva, mas uma admissibilidade preliminar. E aí, se por algum acaso esse recurso ultrapassar essa primeira admissibilidade, ele vai ser encaminhado para o órgão competente para apreciar o seu mérito. E, obviamente, esse órgão que tem a atribuição de apreciar o mérito do recurso, ele também poderá realizar
uma admissibilidade prévia, ou melhor, uma admissibilidade que antecede o mérito, uma admissibilidade definitiva, que, por sinal, seria a segunda realizada nesse recurso. Não há problema nenhum se é um filtro, quanto mais vezes eu submeter aquela determinada substância ao filtro, mais pureza eu vou ter ao final desse processo. Então, a lógica é essa. Se eu tenho um filtro, se eu duplicar esse filtro, a tendência é que eu tenha, no final, um resultado, um produto mais limpo, né? Um produto em melhores condições de ser, então, pelo judiciário enfrentado no mérito. Então, é importante a gente repisar que essa estrutura de juízo de admissibilidade bilateral, ou bifásico, ou bipartido, ele fica muito claro quando eu visualizo a situação do recurso, como um órgão que é o órgão que decide a questão, é um órgão que profere a decisão judicial. Esse órgão, eu vou chamá-lo de órgão aquó. Esse órgão aquó foi aquele que julgou a questão, que proferiu a interlocutória, que prolatou a sentença. Desse órgão, então, se interpõe um recurso contra a decisão dele que eu recorro, e esse recurso, então, vai para um outro órgão, que na grande maioria dos casos é um órgão hierarquicamente superior. Esse órgão hierarquicamente superior, eu vou chamá-lo de órgão ad quem, que é, de fato, o órgão encarregado para fazer a análise do recurso no seu mérito. Então, retomando aquilo que eu inicialmente já tratei, sai uma sentença, essa sentença é proferida e publicada no diário, a parte toma conhecimento do seu teor, não aceita aquela decisão, né, e resignada com o teor do ato decisório, ingressa com o recurso. Esse recurso, então, é encaminhado para o próprio juiz que proferiu a sentença. Esse juiz, ele pode, a depender do ordenamento jurídico, realizar um juízo de admissibilidade prévio. Ultrapassado positivamente esse juízo, o processo, então, é encaminhado para o órgão ad quem, que é o tribunal, e esse órgão realiza um novo juízo de admissibilidade. Se ele for, então, novamente positivo, eu vou para o juízo de mérito. Pode ser que o ordenamento não atribua a esse juiz que decidiu, que prolatou a sentença, e receba o recurso um juízo de admissibilidade. Pode ser que as atribuições dele se limitem a receber o recurso e encaminhar para o tribunal. Isso vai depender do ordenamento jurídico. Mas a lógica é essa. Eu tenho o juízo de admissibilidade, eu posso ter, na verdade, o juízo de admissibilidade no órgão de interposição, que é aquele que vai receber ou não receber o recurso e, portanto, determinar a sua subida. E eu posso ter, então, juízo de admissibilidade no órgão julgador do mérito recursal. E aí esse é o juízo de admissibilidade definitivo e que, portanto, se for positivo o resultado dele, o órgão, então, vai julgar o mérito. Tá? Então, essa é a competência para realizar esses dois juízos, inicialmente, e por uma questão lógica, a admissibilidade, e depois, posteriormente, eu terei o enfrentamento do mérito. Bem, eu imagino que nesse plano não tenha ficado mais nenhuma dúvida. Caso vocês encontrem alguma dificuldade por aí, a gente na aula presencial, ou então, se vocês mandarem algum questionamento para o meu, lá no na nossa turma, eu posso responder sem problema nenhum. Bem,
também chegamos a tratar disso na aula passada. Agora a questão é: qual é o objeto, né, do juízo de admissibilidade? Quais são as perguntas que esse julgador irá fazer para poder, no final das contas, entregar um resultado ou positivo ou negativo, ou admitindo ou não admitindo o recurso. Nós vimos também na aula passada que a doutrina clássica, né, capitaneada por Barbosa Moreira, didaticamente chama esse momento, esse juízo de admissibilidade, de análise dos pressupostos recursais. O que seriam, então, esses pressupostos recursais? Os requisitos, né, que precisam ser demonstrados pelo recorrente para que o recurso, então, possa, no juízo positivo de admissibilidade, seguir para a apreciação do seu mérito. Então, esses pressupostos recursais, ou, tecnicamente falando, requisitos de admissibilidade do julgamento do mérito do recurso, eu tenho que considerá-los como objeto de apreciação desse juízo prévio chamado admissibilidade. Tecnicamente falando, é uma questão prévia, mas classificada como uma preliminar. Por que preliminar? Porque ela vai dizer, ela vai permitir ou não permitir passar para a questão principal. Então, a preliminar, ela apenas diz se você está autorizado a ultrapassar a fase ou se você, por algum equívoco na hora de recorrer, fica estagnado, fica bloqueado na própria preliminar. Bem, na aula passada, novamente recuperando aquilo que conversamos, esses pressupostos recursais, eles são divididos em dois grupos. O primeiro grupo nós chamamos de requisitos intrínsecos e o segundo grupo nós chamamos de requisitos extrínsecos. Falamos também na aula passada que os requisitos intrínsecos estão relacionados ao direito de recorrer. Então, quando você recorre, você precisa demonstrar para o órgão jurisdicional que aquela decisão que você está impugnando, ela, de fato, pode ser impugnada. E você está impugnando porque, em razão da sua prolação, da prolação da decisão, surgiu para você litigante ou para você terceiro, não parte no processo, surgiu o direito, né, nasceu o direito ao recurso. O direito de impugnar, de recorrer de uma decisão judicial. Bem, depois que você demonstra que existe o direito de recorrer, o segundo momento, a segunda dificuldade, a segunda missão que o recorrente tem é de demonstrar que exerceu esse direito ao recurso de forma adequada, né, que observou nesses pontos, nas questões de ordem formal, tudo aquilo que a lei exige. Então, esse segundo requisito, esse segundo pressuposto de admissibilidade, ele está relacionado, então, ao modo, a forma de exercer ou da parte, se valer do recurso. E aí é claro que são aspectos externos ao próprio direito de recorrer e estão relacionados ao seu exercício, a como esse direito de recorrer foi materializado pela parte recorrente. Tá bom? Então, primeiro, eu investigo os requisitos intrínsecos. Se tiver ok, eu vou então analisar os requisitos extrínsecos. Não custa nada lembrar que esse juízo de admissibilidade, com a análise dos mesmos pontos, pode ser feito pelo
órgão que decidiu, né, o órgão para o qual eu interpus o recurso, o órgão de interposição, como também vai ser repetido, vai ser refeito no órgão julgador, no órgão ad quem, órgão encarregado de apreciar o mérito do recurso. Tudo certo? Beleza? Bem, então vamos lá. Dentro desse primeiro grupo, dos requisitos intrínsecos, nós temos, primeiro, o cabimento, nós temos a legitimidade recursal ou legitimação, nós temos também, dentro desse grupo, o interesse recursal, ou interesse no recurso, ou a demonstração de que aquele recurso ele é necessário para que o seu direito ao processo justo seja efetivamente observado naquele caso. Então, esses três são os requisitos de admissibilidade recursal, os pressupostos intrínsecos, e eu tenho aí um fechamento, né, uma conclusão a respeito desses pressupostos, com o quarto pressuposto, que é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do recurso. Então, além de comprovar o direito ao recurso, eu tenho que demonstrar, ou melhor, eu preciso deixar claro que não existe nenhum fato posterior ao meu direito ao recurso ou que impediu esse direito de nascer para poder fazer jus ao recurso. É o que nós chamamos de inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Bem, novamente retomamos aqui o fio da meada, ultrapassando positivamente o julgador. Na investigação desses 4 pontos, ele vai para os requisitos extrínsecos. E esses requisitos são também muito famosos, inclusive pela facilidade de averiguação, alguns são analisados primeiramente pelos órgãos julgadores, e aí só mesmo no caso de não comprovação da sua ocorrência de forma satisfatória, é que às vezes o juiz, o julgador, gasta de fato tempo analisando outras modalidades, né, outros requisitos de admissibilidade. Quais são esses 3 requisitos, então, de admissibilidade extrínsecos? O primeiro deles, mais famoso de todos, o primeiro é que os tribunais investigam, que o juiz investiga, é a tempestividade. Além da tempestividade, também é importante o que nós vamos estudar, que recebe o nome de preparo, e, por fim, a regularidade formal. E esse terceiro requisito de admissibilidade, esse terceiro pressuposto de admissibilidade, ele bem representa tudo que nós estamos falando, né? Que é a observância para aquela modalidade recursal de todas as formalidades que a lei impõe. Por isso que é um requisito de admissibilidade a observância na hora de recorrer da regularidade formal, das exigências de forma que a lei não abre mão e reclama que o recorrente observe na hora de valer-se do recurso. Tá bom? Bem, aqui nós concluímos e de fato chegamos até o momento da nossa conversa na aula da semana passada, e agora vamos tratar individualmente de cada um deles. Então vamos lá. Cabimento. Cabimento é o primeiro requisito de admissibilidade recursal, requisito intrínseco. É muito fácil compreender o cabimento. São 2 perguntas que o recorrente, na hora de manejar o seu recurso, depois que nós temos uma decisão proferida,
para que ele então decida se vai mesmo ou não vai recorrer. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é uma pergunta muito simples. Aquela decisão proferida, ela é recorrível? Ela é uma decisão que pode ser impugnada pela parte ou por terceiros? Bem, se a resposta for positiva, é que contra ela a lei prevê uma modalidade recursal. Por isso que geralmente o legislador diz: da sentença cabe apelação, da decisão interlocutória que versar sobre tutela de urgência cabe agravo de instrumento, do acórdão que viola a Constituição em última ou única instância cabe recurso extraordinário. Então, o cabimento é a previsão legal do recurso, né? O recurso como estipulado previamente pela legislação, como pertinente para atacar aquela decisão, que, portanto, é uma decisão recorrível. Nas aulas presenciais, no início do curso, nós tivemos o cuidado de conversar com vocês de que é plenamente possível, pelo menos no meu ponto de vista, que eu tenha uma decisão irrecorrível. O sistema pode, enfim, admitir que determinadas decisões jurisdicionais sejam irrecorríveis. E, obviamente, da mesma forma que ele pode transformar uma decisão, caracterizar uma decisão como irrecorrível, obviamente que ele vai dizer quando cabe e quando não cabe recurso. Então, o primeiro ponto é a previsão para aquela decisão de um recurso na lei. A segunda pergunta, também relacionada ao cabimento, é justamente aquela que diz com aquilo que você efetivamente fez. Ou seja, previsto um recurso para atacar determinada decisão, ou uma decisão como uma decisão recorrível, a parte, ao se valer da impugnação, do recurso, utilizou-se de recurso adequado para impugnar aquela decisão? Então, a segunda pergunta, ela está justamente relacionada à utilização, no caso concreto, pelo recorrente, de uma espécie recursal adequada para atacar aquela específica decisão. Geralmente, quando a lei prevê um recurso, ela já especifica para o litigante qual é o recurso que ela está atribuindo àquela decisão, ou chamando-o de adequado para impugnar determinada espécie de decisão. Então, o cabimento é justamente isso, a previsão em abstrato de um recurso para atacar a decisão e a utilização em concreto daquele recurso adequado, daquele recurso que está previsto no ordenamento jurídico. Prevista a admissão do recurso e a utilização do recurso adequado, obviamente que está ultrapassado, está satisfatoriamente ultrapassado o requisito da admissibilidade. E aí, de cara, vocês percebem, e como eu disse nas aulas anteriores, a relação que se estabelece entre a dinâmica recursal é muito grande, e isso facilita a compreensão dos senhores, porque agora, num tópico específico do cabimento, eu vou rever, pelo menos, 3 dos princípios que nós tratamos nas questões anteriores. Primeiro princípio da fungibilidade. Eu tenho a adoção da fungibilidade nas hipóteses em que a especificação desse recurso adequado ela é incerta. Sobre ela existe uma dúvida objetivamente apresentável. E aí, nesse caso, a parte não poderia ser prejudicada se há, de fato, essa dúvida sobre qual recurso adequado. Então, percebam, a fungibilidade ela atua especificamente no requisito do cabimento.
Então, eventualmente, se a parte interpõe apelação de uma decisão agravável, e não é caso de dúvida objetiva, por que que esse recurso não vai ser admitido? Ele não vai ser admitido porque ele não ultrapassou de forma satisfatória o requisito do cabimento. Havendo dúvida objetiva, esse requisito do cabimento, embora não observado pela parte, porque se valeu de recurso que não é o correto, mas como sobre essa questão existe uma dúvida, acaba a fungibilidade servindo para fazer com que o requisito do cabimento, que se fosse inflexível barraria o recurso, passe então, em razão da fungibilidade, a ser mais condescendente e a admitir o recurso, mesmo sendo o recurso inadequado para aquela decisão. Bem, no caso aqui também, outro princípio que tem relação direta com o cabimento é o princípio da taxatividade. Fácil também perceber porque que tem relação com o cabimento, já que nós vimos, só é possível recorrer, só é possível a parte se valer de recursos que são previamente estipulados ou previstos em lei. E essa lei é a lei federal. Então, como eu falei, não basta você querer impugnar uma decisão que lhe foi desfavorável, é preciso, é necessário que haja a previsão legal para aquela modalidade recursal. E essa previsão legal, ela é feita por meio da lei federal, né, que é a única que tem aptidão para legislar sobre processo, e aí, como nós já conversamos, a taxatividade significa justamente a previsão em lei de um recurso para atacar determinada decisão. E o último princípio que também se relaciona com um aspecto, né, com o requisito do cabimento, é o princípio da unirrecorribilidade. Porque nós vimos que o legislador ele procurou criar um sistema racional, um sistema que apresentasse certa lógica, então ele não vai prever, se ele está sendo rigoroso com o aspecto do cabimento, ele não vai prever de uma mesma decisão um sem número de recursos para impugná-la. Ele vai ou prever um recurso para impugnar cada modalidade decisória, cada pronunciamento decisório, ou pelo menos, como vocês já responderam na questão passada, um recurso por vez, tá? Então, assim, ainda que se admita, sem, claro, a minha concordância plena, que eu embargue uma decisão e, ao mesmo tempo, apele dessa decisão, vamos imaginar uma sentença que julgou improcedente o meu pedido, porém ela tem omissão. Então, se ela tem omissão e a omissão ela pode ser guerreada pelos embargos, eu primeiro embargo de declaração, o órgão jurisdicional vai proferir uma decisão sobre o meu recurso de embargos, né, apreciando meus embargos, e aí, se após essa apreciação eu continuar acreditando que essa decisão está equivocada, aí sim eu apelo para o órgão hierarquicamente superior. Então, a ideia aqui da unirrecorribilidade também está relacionada ao cabimento como, pelo menos, um recurso cabível por vez, para que eu não tenha um verdadeiro engarrafamento no órgão julgador do recurso. Tá bom? Esses são os pontos relevantes sobre o cabimento. O segundo requisito de admissibilidade, ele é o que nós costumamos chamar de legitimidade recursal ou legitimação. E nesse caso, a pergunta é muito simples e é semelhante àquela pergunta que a gente costuma fazer na petição inicial. O autor da ação, ele tem legitimidade para figurar
nesse polo da demanda, o direito que se discute é um direito que ele se afirma titular? Existe uma autorização para que ele venha em nome próprio defender esse direito de outrem? Então, essas discussões que eu tenho na petição inicial, tanto no que tange ao autor como também ao réu, eu também vou ter no caso do recurso. A pergunta é: esse recorrente, essa pessoa que ingressou com os embargos de declaração, essa pessoa que ingressou com apelação, essa pessoa que agravou, que ingressou com recurso especial, ela é legitimada para o recurso? Ela tem legitimidade recursal para estar agindo dessa forma? Se a resposta for positiva, eu digo sim, ela tem legitimidade. Se a resposta for negativa, aí, obviamente, que esse requisito não estará preenchido e, portanto, o recurso não pode ser admitido. O que nós temos aqui nesse ponto, e é de fato um tema palpitante e não é unânime na doutrina, é que existe, diferentemente do que acontece na petição inicial, uma relação muito tênue entre o que nós chamamos de legitimidade e de interesse. Por quê? O que é legitimidade? É a autorização para que aquela pessoa, em nome próprio, possa estar ali defendendo ou o seu próprio direito ou o direito de outrem. E o que é o interesse recursal? Interesse recursal é a demonstração de que naquele caso concreto o recurso ele é o único instrumento colocado à disposição da parte para que ela possa então buscar uma melhora na situação que ela enfrenta no processo. Recuperando o que nós já conversamos, sai uma decisão judicial, ela é proferida. O juiz sentencia, o juiz entrega, publica uma decisão interlocutória. A parte, diante dessa decisão, ela não obteve tudo aquilo que ela poderia obter com a decisão. Ele pediu a condenação em danos morais e materiais e o juiz só deu danos materiais. Ele pediu 100 mil e o juiz condenou o réu a pagar 70. Bem, nesse caso, então, que ele tem uma situação de desprestígio, de desconforto, de derrota no processo, ele pode, então, recorrer porque nascerá para ele o interesse em buscar reforma, em buscar invalidação, em buscar a melhora da sua situação no processo. Então, olha lá, legitimidade é a possibilidade daquela pessoa de, em nome próprio, defender direito próprio ou defender direito alheio. E o interesse é a demonstração de que a decisão que foi proferida me prejudica e que, portanto, o recurso é um mecanismo adequado para eu obter a melhora, ou melhor, para eu, de algum modo, sustar ou impedir que aquela situação de derrota permaneça, persista, adquira status de coisa julgada, preclua, por exemplo. Então, o interesse fica muito caracterizado com aquilo que nós já tivemos o cuidado de estudar, que chama sucumbência. O sucumbente, a parte derrotada, a parte que perde, ou a que tem uma decisão proferida contrária aos seus interesses, ela é sucumbente, ela é derrotada, ela é vencida, e que, portanto, o recurso pode trazer para ela uma melhora na sua situação processual. Então, eu preciso, para poder recorrer, demonstrar que a decisão judicial, de algum modo, me causa prejuízo. E o recurso é um mecanismo adequado, ortodoxo, inclusive,
para melhorar a minha situação no processo. Como eu disse, o legislador acaba tratando dos dois requisitos num único dispositivo. E é isso que acaba gerando a dificuldade de nós separarmos até onde se discute legitimidade, até onde se fala em interesse. Vou pegar aqui o código para ler para os senhores o artigo que trata desses dois pontos. O artigo que fala do interesse e da legitimidade é o artigo 996. Olha o que ele diz. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, uma leitura despretensiosa desse dispositivo já demonstra que ele praticamente veio acoplado. Como assim acoplado? A legitimidade acoplada ao interesse. Porque ele fala que pode recorrer à parte. Então, a parte no processo, ela praticamente, já que o processo diz respeito a ela tem legitimidade para interpor recursos. Isso é algo bem nítido. Imagina, numa demanda que corre entre autor e réu, ou melhor, poucas pessoas, além do réu e do autor, terão legitimidade para recorrer nesse processo. Mas não é simplesmente o fato de ser parte que dá direito ao recurso, mas essa parte ela tem que ser uma parte sucumbente. A própria expressão da lei é clara, parte vencida. Então, na decisão que ela está impugnando, ela tem que ter sofrido alguma derrota. E nós já vimos que essa análise ela é feita de forma prospectiva, no sentido de que a parte poderia, com a decisão proferida, obter uma situação de maior vantagem, e não obteve. Então, natural que ela se valha do recurso para alcançar, num outro momento, num outro órgão jurisdicional, essa melhora. Tá? Então, obviamente que, embora o diploma trate do interesse da legitimidade no mesmo dispositivo, são realidades que não se confundem, são requisitos inconfundíveis. Uma coisa é legitimidade, outra coisa é o interesse. E nesse ponto, eu poderia simplesmente adotar a teoria da gangorra, que é uma teoria que acho que cai bem aqui a calhar nessa situação. Por exemplo, quando eu falo em partes, eu falo daqueles que efetivamente têm no processo interesses próprios discutidos em juízo. Então, é claro que para o autor, ele não carece de muita dificuldade para demonstrar ser parte legítima. Na verdade, o recurso para ele vai estar disponível se, além da condição de parte, ele demonstrar que perdeu, que teve uma derrota. E aí eu tenho, obviamente, o interesse. Então, percebam, para o autor, para o réu, para que ele possa recorrer, basta demonstrar a derrota. Tá? E essa derrota, como nós já vimos, ela não precisa ser substancial, ela pode ser ínfima. Eu pedi 100 milhões e o juiz disse que eu não tenho direito aos 100 milhões porque eu pedi 1 centavo a mais. Então, ele julga procedente o meu pedido descontando 1 centavo. Eu tenho interesse em recorrer para buscar esse 1 centavo no tribunal? Tenho. Substancialmente, a derrota não é significativa, mas pouco importa para efeitos de interesse recursal. Tá bom?
Ok. E qual é a outra dificuldade que isso pode gerar? Eu tenho, como o próprio dispositivo fala, a possibilidade de o recurso ser interposto por terceiro. Terceiro é aquele sujeito que é estranho ao processo, não propôs nenhuma demanda, nem tem contra si no processo uma demanda proposta. Esse terceiro, ele vai ter, obviamente, maiores dificuldades para demonstrar a sua legitimidade. Então, o sistema exige dele o quê? Uma prova mais robusta sobre o seu interesse. Então, o terceiro prejudicado que pode recorrer de uma decisão proferida num processo que ele sequer participa, para que o recurso dele seja admitido, ele tem que gastar mais latim, demonstrando o seu prejuízo, demonstrando o seu interesse recursal. E a lei diz, de forma muito clara, no próprio artigo 996, parágrafo único, o seguinte: cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, em outros termos, o que nós estamos dizendo? Que esse terceiro prejudicado, que vai recorrer num processo que ele não é parte, no seu recurso ou de apelação ou de agravo, ele tem que criar um tópico específico para demonstrar o seu interesse em intervir em processo alheio, o seu interesse recursal, que está, como a própria lei declinou, no prejuízo, a decisão que se profere num determinado processo que ele não participa tem potencial para atingir a sua esfera jurídica. E é isso que acaba dando legitimidade para esse terceiro recorrer. Então, perceba novamente a espécie de tratamento conjunto do interesse e da legitimidade. Bem, além do interesse, da legitimidade, do cabimento, nós temos também como requisito de admissibilidade recursal intrínseco a inexistência de fato extintivo ou de fato impeditivo do direito de recorrer. Nós não vamos aqui especificar o que cada um, o que um é e o que o outro não é. Vamos dizer que dentro desse grupo nós temos três fenômenos importantes para a questão recursal. O primeiro fenômeno é a desistência do recurso. É possível que a parte, sendo a decisão recorrível, tendo se valido do recurso cabível para impugnar essa decisão, apresentando ser parte legítima, ser legitimado para recorrer e também ter interesse, como a sucumbência, acabei de falar, em tese você tem nascido, ou melhor, gestado o direito ao recurso. Agora, se você interpõe esse recurso e por alguma questão posterior desiste desse recurso, obviamente que você não poderá novamente ter o teu recurso apreciado, ou melhor, não poderá fazer com que ou reclamar que o tribunal julgue o teu recurso, porque você mesmo desistiu. E aqui é importante nós sabermos que a lei trata especificamente do Instituto da Desistência do Recurso, que não se confunde com a desistência da ação. É o artigo 998. Diz o legislador: o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Então, desistir do recurso aqui é depois de ter interposto o recurso,
mudar de ideia e atravessar uma petição para o órgão julgador, dizendo que não tem mais interesse em ver o seu recurso apreciado. Percebam que a lei, ela fala a qualquer tempo. E, obviamente, que nós temos que interpretar esse a qualquer tempo com uma cautela, eu acho que justificadíssima. Que cautela é essa? Espera lá, numa decisão monocrática de um juiz singular de vara cível, é ele decidir. Então, enquanto ele não apreciar os embargos de declaração, eu posso desistir a qualquer tempo. E ele, obviamente, não avisa via WhatsApp ou qualquer coisa do gênero que ele está analisando o teu recurso. Ele simplesmente, fazendo o trabalho dele como julgador, julga. Então, antes que seja publicada a decisão do teu recurso, você pode a qualquer tempo atravessar uma petição desistindo do recurso. Barbosa Moreira diz que a desistência ela não é passível de declaração, então o juiz não tem que acatar a tua desistência, ele não tem que homologar a desistência, ele não tem que deferir a tua desistência. Se você deferiu, simplesmente, se você desistiu, simplesmente a petição de desistência ela já funciona como uma renúncia, ela já funciona como uma extinção do recurso. Então não há mais que se falar em análise daquele recurso que estava pendente, porque ele deixou de existir. Ele foi, de verdade, extinto pelo próprio interessado no recurso. Tá? Agora, quando a questão ela é uma questão a ser dirimida no plano colegiado, no órgão plural, no órgão de segundo grau, aí eu posso ter um julgamento mais protraído no tempo. Eu tenho uma sessão onde o relator apresenta voto, e aí o segundo desembargador começa a discutir o voto, apresenta um ponto de vista diferente, a pedido de vista. Então, esse processo ele vai, de certo modo, protrair no tempo. Aí vem a pergunta, qual é o momento derradeiro para você apresentar essa desistência do recurso? O momento derradeiro para a desistência do recurso é enquanto o recurso não for apreciado. E então, na minha opinião, enquanto o tribunal não concluir o julgamento, não declarar o julgamento como findado, eu posso a qualquer tempo desistir do recurso. Beleza? Tudo certo? Último ponto que merece destaque sobre a desistência tem relação, inclusive quem estiver estudando pelo livro do Didier, né, que como foi inclusive apontado na aula passada, com a especificação dos capítulos que devem ser lidos, vocês vão se deparar com uma situação que aconteceu no STJ. Um recurso interposto por um determinado litigante foi afetado para o regime de julgamento repetitivo. Isso antes do Código de Processo Civil de 2015. Bem, quando esse recurso estava quase para ser apreciado, na verdade, no dia anterior à sessão em que ele seria julgado, estava publicado em pauta, a parte atravessou uma petição desistindo do recurso. Nesse caso, não há muito que o tribunal fazer, né? O julgador deveria, diante dessa petição, simplesmente reconhecer que ocorreu a desistência e extinguir o procedimento recursal sem julgamento do seu mérito. Ocorre que é difícil até explicar,
mas o primeiro agente a não obedecer à lei é o julgador. O STJ entendeu que, embora claro o dispositivo legal, que à época vigia, que falava exclusivamente da desistência e que a desistência não dependia nem de concordância do litisconsorte, nem da parte contrária, muito menos do julgador, o STJ disse, olha, como esse recurso está afetado para o julgamento de demandas repetitivas, eu não vou aceitar o pedido de desistência. E aí, simplesmente, contra a legem, o STJ não admitiu a desistência desse recurso. Vale dizer, o julgamento aconteceria no dia seguinte e a petição foi protocolada antes de iniciado. Bem, na jurisprudência eu tenho julgados que admitem a desistência quando o processo, obviamente, não é afetado pelo regime repetitivo, mesmo tendo iniciado o julgamento do processo no órgão colegiado, mas ainda antes da sua conclusão. E há, de fato, alguns julgados bem rígidos que não permite a desistência se já houve o início do julgamento. Eu acho que a lei ela não especificou, então se ela não especificou, não cabe ao intérprete ser restritivo, uma vez que não há problema nenhum se no curso de um julgamento a parte desistir do recurso. O segundo fato impeditivo ou extintivo do recurso é conhecido como renúncia. A renúncia ela deveria ter sido tratada por mim antes da desistência. Eu só não fiz isso porque procurei seguir a ordem legal. Mas a renúncia ela é um pouquinho diferente da desistência e essa diferença ela é muito fácil de ser percebida. Na desistência, eu tenho a interposição de um recurso, o arrependimento e o pedido de desistência. Na renúncia, não. Na renúncia, o que acontece é que a parte, embora o recurso previsto na lei, em tese admitido contra aquela decisão que causa para aquela parte determinado prejuízo, ela pode, antes mesmo da decisão ser proferida, renunciar ao recurso. Isso acontece no processo? Alguém deve se perguntar. Sim, acontece. Inclusive com o novo CPC, em que nós tivemos a difusão do negócio jurídico processual, em que as partes podem estabelecer no meio do processo, antes ou depois do processo, acordos sobre direitos, deveres, ônus e faculdades recursais, as partes podem, de comum acordo, renunciar ao recurso. Uma coisa que o Barbosa Moreira sempre dizia é que você não poderia renunciar a um recurso se você ainda não adquiriu o direito ao recurso. Então, por exemplo, dizia Barbosa Moreira que a parte não poderia, no início do processo, dizer que não iria apelar quando a sentença fosse proferida. Porque Barbosa Moreira dizia, ninguém pode abrir mão, ninguém pode renunciar ao que não tem. Se o meu direito ao recurso só nasce após a prolação da decisão, eu não poderia renunciar antecipadamente o meu recurso. Nelson Nery Júnior sempre admitiu a renúncia prévia. Ele fez o doutoramento dele, a livre docência, na Alemanha, e quando ele voltou com uma obra sobre a teoria geral dos recursos, ele disse que é sim possível haver renúncia prévia. A discussão ela foi travada durante os últimos anos, as últimas décadas, e sempre havia uma preponderância para a tese do Barbosa Moreira, no sentido de que a parte não poderia renunciar
o direito de recorrer enquanto esse direito ainda não surgisse. Ocorre que o artigo 190, quando ele trata dos negócios jurídicos processuais, ele deixa muito clara a possibilidade de renúncia prévia. E aí, obviamente, que não tem nenhum problema se as partes, de comum acordo ou não, no início do processo ou antes mesmo dele, falar, ó, na nossa demanda não vai caber agravo, na nossa demanda não vai caber apelação, o processo vai morrer com o juiz, que é conhecido como pacto de instância única. Alguns advogados, inclusive, já orientaram seus clientes a proceder dessa forma, principalmente quando você quer uma solução mais rápida e sabemos que os recursos eles podem prolongar o processo no tempo, a autor e réu, de comum acordo ou não, né, um abrindo mão e o outro não abrindo, podem estabelecer renúncia prévia ao recurso. Inclusive, acho que tem uma questão na matéria, na atividade dessa semana sobre esse ponto. Uma coisa é renunciar ao recurso existente. Será que as partes poderiam, de comum acordo, criar modalidades recursais não existentes? Isso é uma questão que deve ser tratada com cautela por vocês. Tá. Além da renúncia, a renúncia está no Código, artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Bem, por último, o último fato extintivo, extintivo ou impeditivo do direito ao recurso é a aquiescência ou aceitação. A lei, ela consagra nesse artigo 1000 o que nós conhecemos como preclusão lógica. O que é a preclusão lógica? Você não pode, até para respeitar e assegurar as expectativas criadas, não pode aceitar a decisão, aquiescer com a decisão, que significa concordância com os seus termos, e recorrer dela, porque a prática do recurso, que é a impugnação, é uma prática incompatível à vontade de recorrer. E que, portanto, se é uma prática incompatível com a vontade de recorrer, em tese, você não poderia, já que praticou a aquiescência, já que praticou a aceitação, criar essa falsa expectativa, já protegida pela tua postura anterior e, no verdadeiro venire contra factum próprio, prejudicar a parte contrária. Processo não é um jogo de xadrez em que você pode trabalhar com blefes e outras estratégias de certo modo poderiam colocar em risco o conteúdo ético do processo. Então, a lei diz, se você aceita, se você concorda com a decisão, você não pode impugná-la por causa do fenômeno que nós chamamos de preclusão lógica. A lei, no artigo 1000, ela fala que considera-se aceitação tácita a prática sem reserva alguma de um ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, profere-se uma sentença, a parte vai lá e paga e cumpre a obrigação, não tem por que ela recorrer da sentença. Se ela quiser praticar o ato, porque a sentença veio acompanhada de uma multa, ela pode praticar o ato sem problema nenhum, desde que ela faça uma reserva. Olha, eu estou aqui cumprindo a decisão para que a multa não incida, mas eu vou recorrer da decisão que julgou o processo. Tá? Então, aquiescência, renúncia e aceitação são, de fato, fatos, ou são, na verdade, fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Bem, então,
Esse é primeira perna da nossa aula. Eu vou disponibilizá-la no YouTube e amanhã eu continuo gravando, agora falando dos requisitos de admissibilidade extrínsecos ou pressupostos recursais extrínsecos. Tá bom? Um abraço.